saúde, com a graça de Deus, mais uma quarta-feira, mais um estudo do Evangelho, agradecendo sempre pela companhia de vocês e agradecendo também pela companhia dos amigos espirituais. Para iniciar as nossas atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Rita Ser Maria. Por favor, Rita. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine nos estudos desta noite. Pai de bondade infinita, permita que cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estamos participando desta reunião de hoje de estudo do livro Paulo e Estevão, possamos, Senhor, nos inspirar nos seus ensinamentos, nos ensinamentos de Jesus e nas lições, nos exemplos de Paulo para a nossa vida. Os exemplos de perseverança, de dedicação à causa do Evangelho, a sua persistência e a sua coragem de enfrentar tudo que ele enfrentou, né, as situações por que ele passou e manteve-se firme e perseverante na propagação, no ensinamento do Evangelho para todos os lugares, indo a lugares muito longe, muito difícil acesso, na situação, né, na época que ele se encontrava, e venceu todos esses obstáculos, e que isso nos ajude, Senhor, nos inspire a sermos mais perseverantes nos seus ensinamentos. Pai de bondade infinita, permita que cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos ter o melhor aproveitamento dos ensinos, dos estudos desta noite. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Muito bom. Eu vou sair aqui dessa tela inicial, hoje é o nosso encontro de número 59, e vou fazer aquele vai e vem que eu costumo fazer, para poder abrir o texto, então, da nossa leitura para hoje. Nós estamos na segunda parte, vamos começar hoje o capítulo 5, cujo título é Lutas pelo Evangelho. E nós vamos descobrir que essas lutas agora não são mais pedradas ou açoites, não é mais o chicote e nem as pedras, mas são lutas de caráter moral, as quais são muito mais difíceis de serem tratadas, vivenciadas com base no Evangelho, sabendo passar por elas. Então, nós vamos encontrar algumas situações bastante difíceis daqui para frente. Mas vamos lá. A primeira leitura vai ser feita pelo Murilo. Então, por favor, Murilo, pode começar. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Lutas pelo Evangelho. O regresso de Paulo e Barnabé foi assinalado em Antioquia com imenso regozijo. Só um comentáriozinho aqui para lembrar, gente, essa Antioquia é localizada também na Turquia, mas hoje a cidade se chama Antáquia. Nós já comentamos bastante sobre ela. Ela fica naquela curvinha lá embaixo, fazendo divisa com a Síria e com o norte do Líbano, né? Então, é nesse local agora onde foi fundada a segunda igreja. A primeira comunidade cristã em Jerusalém, e a segunda grande comunidade cristã foi fundada nessa cidade de Antioquia. Pode continuar, Murilo. A comunidade fraternal admirou, profundamente comovida, o feito dos irmãos que haviam levado a regiões tão pobres e distantes as sementes divinas da verdade e do amor. Por muitas noites consecutivas,
os recém-chegados apresentaram um relatório verbal de suas atividades, sem omitir um detalhe. A igreja antioquense vibrou de alegria e rendeu graças ao céu. Os 2 dedicados missionários haviam voltado em uma fase de grandes dificuldades para a instituição. Ambos perceberam-nas contristados. As contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia. As lutas da circuncisão estavam acesas. Os próprios chefes mais eminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Tão alto grau atingiram os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Nossa, interessante aqui, né, o detalhe que ele coloca, né, o grau que estava ali de Sim, contenda, de isso. desentendimento, que os espíritos superiores não mais se manifestavam, não Sim. se ouviam mais as vozes deles, né? Porque, então, isso é muito importante, gente. Por que motivo os espíritos superiores se afastaram daquela comunidade cristã, deixando de se manifestar como faziam antes? Porque as pendengas entre eles eram de ordem estritamente material, eram pontos de vista em questões de ordem material, e não sobre os ensinamentos propriamente de Jesus. Eles não estavam discutindo porque não compreendiam uma determinada passagem do Evangelho. Não era isso, o problema não era esse. Eles estavam discutindo coisas de ordem puramente material. E, infelizmente, esses fatos sempre fizeram parte, e ainda fazem parte, de toda a comunidade religiosa, incluindo a casa espírita. E qual era a grande pendenga entre eles? Porque ele fala o que acontecia em Jerusalém estava acontecendo também em Antioquia. Qual era o problema em Jerusalém, na Casa do Caminho? Muitos judeus haviam se convertido aos ensinamentos de Jesus, mas não conseguiam deixar de seguir as leis de Moisés. E faziam questão que todo aquele que quisesse seguir Jesus deveria seguir as ordenações de Moisés. E o caso que mais pegava para eles era a questão da circuncisão, mas não era só em relação à circuncisão. Eles também se aferravam muito à questão dos alimentos proibidos. Ou seja, tudo aquilo que Moisés havia determinado como lei civil, a qual ele imprimiu caráter divino, os fariseus, sobretudo, transformaram em cultos de ordem exterior, que deveriam ser seguidos à risca pelos judeus. E esses judeus os judeus que se converteram aos ensinamentos de Jesus, ao cristianismo, deveriam continuar seguindo essas ordenações de Moisés. E exigiam que todo aquele que quisesse ser cristão também deveria seguir. E o ponto principal era a questão da circuncisão. A circuncisão foi determinada por Moisés para todos os bebês meninos no 8º dia. Deveriam ser levados ao templo ou à sinagoga, onde ali ocorria a cerimônia da circuncisão, como se fosse também uma maneira de apresentar o menino, a criança, para a comunidade dos judeus. E também havia, por trás disso, uma questão de ordem sanitária, evitando-se problemas de saúde futuros. E por que deveria ser feito quando a criança ainda era praticamente recém-nascida, com 8 dias de vida? Justamente para evitar
infecções e hemorragias. Segundo eles, nesse 8º dia, é quando o corpo já apresentava, o corpinho da criança já tinha a defesa necessária, inclusive para não infeccionar e também para não causar tantas dores. E outra, um bebê de 8 meses não tinha consciência do que se passava. E claro, dentro do que havia de possível na época, as coisas eram feitas de modo que a criança não sentisse dor. Era uma medida de precaução que se fazia sem nenhum problema, mas era uma questão de ordem religiosa. Todo judeu, homem, menino, deveria ser circuncidado. O problema era como obrigar quem não era judeu, a quem eles chamavam de gentios, que já eram homens feitos, ou rapazes, ou jovens, a fazer a circuncisão. Quando já eram homens feitos, muitos casados eram pais, como obrigá-los a fazer isso? Mas para os judeus cristãos, isso era ponto fundamental. Se fosse gentio, se não fosse judeu e quisesse ser cristão, tinha que ser circuncidado, tinha que passar pela circuncisão. E isso em Jerusalém trouxe uma discussão, uma discussão muito forte entre, e quem é que defendia, quem é que ficava de intermediário? Era justamente Tiago menor, filho de Alfeu, que mesmo sendo cristão, dirigindo a casa do caminho, seguia à risca as leis de Moisés, o que impedia que as autoridades judaicas acabassem com a casa do caminho. Pedro não se envolvia nisso, porque a tarefa dele era com os necessitados. Então, isso causava um desconforto muito grande entre quem era judeu e quem não era. E a mesma coisa estava acontecendo em Antioquia, porque muitos judeus deixaram a Palestina, embora Antioquia, na Turquia, não fosse território palestino, muitos judeus, na diáspora, quer seja, na dispersão dos judeus, passaram a viver em outras localidades, e geralmente eram judeus ricos, também exigentes em relação à tradição das leis de Moisés. E começaram a se impor na igreja de Antioquia, na comunidade de Antioquia, exigindo que os não-judeus passassem pela circuncisão. Então, isso, gente, vejam, gente, é simplesmente uma questão de ordem material, ou seja, obedecer a uma tradição religiosa do judaísmo para que pudesse ser aceito como cristão. Não tinha nada de pendência doutrinária, não tinha nada de questões envolvendo a incompreensão em torno do evangelho. E muitos ainda diziam, mas Jesus não falou nada sobre o assunto. E aí, essa pendenga chegou em Antioquia. Então, foi esse ambiente desconfortável que Paulo e Barnabé encontraram. E aí é que a coisa realmente começou a pegar fogo, por causa disso. Por se tratar de uma pendenga, de um desentendimento, por questões puramente materiais. A mesma coisa que você quiser fazer parte de uma igreja, seja de que culto for, mas não passar pela cerimônia do batismo. É algo mais ou menos assim, só que na época isso era pior. Então começou a haver uma divisão entre eles. E os benfeitores espirituais não estão interessados nas nossas pendências, nas nossas divergências de ordem material em relação à vivência da comunidade religiosa. Então, eles simplesmente se afastaram. E todas aquelas comunicações maravilhosas, quando Saulo ainda estava lá, deixaram de acontecer. Eles se afastam. Porque a dúvida que eles tinham, as pendengas, não eram por questões relacionadas a dúvidas em torno do Evangelho. Percebam bem essa questão, gente, né? Porque isso realmente é sério. Então, vamos lá. Só mais uma coisinha.
Emmanuel, de novo, fala de Espírito Santo como sendo uma expressão para designar a comunidade dos benfeitores espirituais. E a gente sempre brinca falando, troca o santo de lugar e fala um Santo Espírito, ou espíritos santificados no bem, no amor, na sabedoria. Então, pode continuar, Murilo. Desculpa o parênteses, assim, o comentário mais extenso, gente, mas daqui a pouquinho a gente vai ver que desconforto, até onde foi o tamanho desse desconforto. Pode continuar, Murilo. Manaém, que pelo link aí fala que ele era mestre da igreja de Antioquia, irmão Isso, adotivo de Herodes Antipas. aqui, olha lá, um mestre da igreja de Antioquia, isso. Então, Manaém, cujos esforços na igreja eram indispensáveis, mantinha-se à distância em vista das discussões estéreis e venenosas. Os irmãos achavam-se extremamente confusos. Uns eram partidários da circuncisão obrigatória, outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho. Eminentemente preocupado, o pregador tarcense observou as polêmicas furiosas a respeito de alimentos puros e impuros. então vejam que não era só questão da circuncisão, né, Murilo? Era, Sim, assim, várias questões. várias questões que eles transformavam isso como assim, de obrigatoriedade na vivência religiosa do judaísmo, que eles queriam carregar para a vivência do cristianismo, né? Então, é essa questão aí. Você fazer a cerimônia, a circuncisão, não sei se todos sabem, consiste em cortar a pelinha do prepúcio na ponta do pipizinho do bebê. Para quê? Por que Moisés havia instituído isso, gente? É uma questão sanitária. Então, tudo bem para você fazer isso para uma criança de 8 dias. Mas fale isso para um homem adulto, pai de família, para um jovem, se ele vai concordar. Era muito desconcertante, né? Então, vamos lá. E aí ele coloca, né, que outros se batiam pela independência irrestrita do Evangelho, né? Aquilo que Exata. Jesus falou, né? Não se coloca vinho novo em odre velho, né? Exatamente, nem Para de querer misturar, né, as coisas, né? e nem um remendo, como é que ele fala? Um remendo de pano novo em tecido velho, né? É, Misturar o velho com o novo. E era o que eles estavam fazendo. Bem lembrado, Murilo. sim. Pode continuar. Tentando estabelecer a harmonia geral em torno dos ensinamentos do Divino Mestre, Paulo tomava inutilmente a palavra, explicando que o Evangelho era livre e que a circuncisão era tão somente uma característica convencional da intolerância judaica. Isso, falou, Emmanuel disse tudo aqui, né? E que mudança de postura de Paulo, né? Sim, pois é. Desse Pois é. posicionamento a respeito da própria cultura dele, né? Que ele vinha Gente, judaica. o Evangelho é e sempre será livre, assim como a doutrina espírita. Não pode impor nada a ninguém. Tudo é escolha própria, escolha pessoal, né? Então vamos lá. Não obstante sua autoridade inconteste, que se aureolava de prestígio perante a comunidade inteira, em vista dos grandes valores espirituais conquistados na missão, os desentendimentos persistiam. Alguns elementos chegados de Jerusalém complicaram ainda mais a situação. Os menos rigorosos falavam da autoridade absoluta dos apóstolos galileus. Comentava-se a sorrelfa Isso é por baixo do pano, as escondidas. que a palavra de Paulo e Barnabé, por muito inspirada que fosse nas lições do Evangelho, não era bastantemente autorizada para falar em nome de Jesus. Ou Olha, seja,
começando a jogar água fria ali em cima de Isso. Paulo para tirar os argumentos dele, né? Sim, então, para eles, os únicos que podiam ser chamados de apóstolos eram aqueles que conviveram com Jesus. Uhum. Por isso que ele fala apóstolos galileus. Somente os discípulos é que poderiam ser chamados de apóstolos, que tinham autoridade absoluta, moralmente falando, para falar sobre Jesus, vivenciar o evangelho, ensinar, explicar. E que Paulo e Barnabé não tinham essa autoridade, apesar de tudo quanto eles tinham passado. Olha até onde chega, gente. E claro, né, nós sabemos disso, que onde tem, a gente chama aqui de quiprocó, né, não é só relfa, que a gente fala quiprocó. Aonde tem esse tipo de coisa, se os benfeitores espirituais se afastam, quem é que se aproxima? Uhum. Aqueles espíritos que são contrários ao bem, são inimigos de Jesus, são inimigos do Evangelho e querem mesmo que o circo pegue fogo. Então, eles vão mexendo os seus pauzinhos, fazendo infiltrações bem sutis, aparentemente despercebidas, para fazer com que a comunidade cristã venha abaixo. E essa técnica, gente, continua existindo até hoje, né? Então, olha a seriedade da situação. Então, vamos em frente. Inclusive, né, essa ideia de que, ó, quem detém a verdade sobre o evangelho, só os apóstolos galileus, vocês Uhum. não. Ela é massivamente aplicada hoje, né? Não, o Sim, cristianismo verdadeiro está na religião tal, a tá, outra não. exato, exatamente, exatamente. Como se essa ou aquela religião fossem donas do cristianismo, né? Donas do Sim. evangelho, donas de Jesus, e assim vai. O ser humano é um bicho complicado. A igreja, Melhor lidar com bicho de verdade, né, Murilo? tem hora que Tem hora que é é melhor mais lidar com fácil. eles, né? Mais fácil. A igreja de Antioquia oscilava numa posição de imensa perplexidade. Perdera o sentido de unidade que a caracterizava dos primórdios. Cada qual doutrinava do ponto de vista pessoal. Olha lá. Os gentios eram tratados com zombarias. Organizavam-se movimentos a favor da circuncisão. Fortemente impressionados com a situação, Paulo e Barnabé combinam um recurso extremo. Deliberam convidar Simão Pedro para uma visita pessoal à instituição de Antioquia, concedendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos. Os dois companheiros endereçam-lhe longa missiva, explicando que os trabalhos do Evangelho precisavam dos seus bons ofícios, insistindo pela sua atuação prestigiosa. É, Então, que ponto que chegou a situação, né? exatamente. Que Pode falar. cada um, né, começou a pregar o evangelho à sua maneira, né? Exato. Do ponto de vista pessoal, É. causando uma distensão enorme, chegando ao ponto de Paulo achar que não, tem que chamar Simão Pedro aqui para dar um Exato. jeito na coisa, que a gente não vai Isso. dar conta. E lembrando, o ponto de vista, né, gente, é a vista de um ponto, né? Uhum, Então, é algo muito curto, muito pequeno. Gente, isso continua até hoje, em todas as instituições religiosas, em sim. todas. E outra coisa que Emmanuel comenta aqui sobre Simão Pedro, lembrando para a gente a sua personalidade conciliatória, conhecendo-lhe o espírito liberto de preconceitos religiosos. Então aí vem a questão: por que Simão Pedro, na Casa do Caminho, não dava um basta em tudo aquilo? Não, Tiago, cai fora. Ou você é cristão, ou você segue as leis de Moisés. Ou escolhe, ou uma coisa ou outra. Porque daqui para frente, assim não dá para continuar. Por que Simão Pedro não fazia isso? Porque ele pensava
nos mais necessitados, que iam até a casa do caminho, não por causa de Tiago, menor, não por causa das preleções em torno do judaísmo, do farisaísmo, mas eles iam na casa do caminho atrás de quem? De Simão Pedro. Então, se ele fizesse isso, não, basta, chega, nós não queremos mais essa história aqui. E, Tiago, você escolhe, ou Jesus ou Moisés. Vamos tratar de dar conta do evangelho, ensinar o evangelho para essa gente e acudir os necessitados. Se ele fizesse isso, o que aconteceria? Ele iria preso, Tiago não sei para onde ia, e a casa do caminho acabava. E o resto que estava na dependência de Simão Pedro. Porque as pessoas iam lá não por causa dos discursos, eles iam lá pela necessidade. Então, vejam o jogo de cintura que Simão Pedro precisava ter para conviver com aquela situação, como que dizendo, olha, Tiago, então tudo bem, cuida da sua parte que eu cuido da minha. E a minha parte é ficar com os sofredores, os necessitados que vêm aqui atrás de mim. Percebem isso, gente? Como ele era conciliador. Né? Então, acho importante a gente... E ele era completamente... Para ele, tanto faz se era judeu, não judeu, se era rico, se era pobre. Para ele não interessava de onde vinha. Era um irmão que necessitava dos seus cuidados. Então, enquanto Tiago cuidava da parte dele, Tiago deixava Simão Pedro sossegado para cuidar dos sofredores. Percebem isso? Então, vamos lá. O portador... Só mais um pouquinho, Murilo. Já está dando para entender porque que o título desse capítulo Emmanuel colocou como lutas pelo evangelho, né, gente? Já deu para entender que o negócio agora era muito diferente de pedradas e chicotadas, né? Então, vamos lá. A luta era literalmente para manter o evangelho Sim. sem uma contaminação, né? Uhum. O Isso. portador entregou a carta cuidadosamente e, com grande surpresa para os cristãos antioquenos, o ex-pescador de Cafarnaum chegou à cidade, evidenciando grande alegria em razão do período de repouso físico que se lhe deparava naquela excursão. Só um comentário. De Antioquia a Jerusalém é nada mais nada menos aproximadamente hoje 700 quilômetros, gente. Então, não é uma distância tão perto. Então, qual seria a possibilidade? Porque está dizendo que o portador entregou a carta para Simão Pedro em mãos. Ele aceitou. Então, não foi assim, não foi um vapt-vupt, vai numa semana e chega na outra. Uhum. Agora, será que Simão Pedro fez esse percurso a pé? Então, qual era a outra possibilidade de uma grande distância como essa? Era pegar a embarcação, né, pelo mar Mediterrâneo, descer até o porto de Jope, já na Palestina, e andar aproximadamente um percurso de 50 a 60 quilômetros até Jerusalém. Esse seria o caminho menos cansativo e mais rápido. Então, Emmanuel não teve essa preocupação de falar se ele foi de barco ou se ele foi a pé, o portador. Mas se a gente for pensar em Simão Pedro, uma viagem a pé de 700 quilômetros, né, gente? Então, considerando aí que ele já não era mais um jovem de 25, de 30 anos, nem de 40, então talvez ele tivesse ali feito essa viagem até Antioquia por via marítima, tá bom? Só para a gente ter uma ideia, né? Eu gosto dessa localização geográfica para a gente saber o quanto tudo era muito difícil naquela época. Pode continuar, Murilo, mais um pouquinho. Paulo e Barnabé não cabiam em si de contentes. Acompanhando Simão, viera João Marcos, que não abandonara de todo as atividades evangélicas. O grupo viveu lindas horas de confidências íntimas, a propósito das viagens missionárias, relatadas inteligentemente pelo ex-rabino
e relativamente aos fatos que se desenrolavam em Jerusalém, desde a morte do filho de Zebedeu, contados por Simão Pedro, com singular colorido. Isso. Então, 2 comentários aqui, gente. João Marcos, lembrando, era sobrinho de Barnabé, não quis acompanhar Paulo e Barnabé pelas viagens no interior, pelo interior da Turquia, voltando para Jerusalém, onde tinha sua mãe. A mãe de João Marcos tinha uma pequena comunidade cristã na sua casa, mas ele não abandonou de todo o evangelho, porque ele realmente gostava, queria realmente se dedicar a Jesus, mas era assim, eram tarefas diferentes, cada um com as suas tarefas. No caso, João Marcos passou a ser assim um grande companheiro de Simão Pedro, porque quando Simão Pedro precisava falar para os gentios, ele não falava em grego, ele falava em hebraico. E João Marcos traduzia, ficava de intérprete, traduzindo do hebraico para o grego, para aqueles a quem Simão Pedro precisava conversar, falando sobre Jesus. Por isso dizem que o Evangelho de Marcos, que é bem sintetizado, na verdade é tudo aquilo que ele, mocinho ainda, ouvia de Simão Pedro. Então, vejam que coisa bonita, né? Todo mundo ali, um junto do outro. E outra coisa, esse filho de Zebedeu era Tiago Maior, irmão de João Evangelista. Esse Tiago Maior foi o primeiro dos apóstolos de Jesus a ser morto, decapitado. Aliás, não sei se foi decapitado, gente, mas ele foi morto à espada por ordem de Herodes. Herodes Antipas, que acho que era. Agora eu não me lembro ao certo aqui. Deixa eu ver se tem É alguma o coisa aqui. Agripa, no link. Oi? Aí no link. Acho que não fala. Deixa eu ver onde que está aqui. Não fala. Se clicar no Herodes link ali, Agripa. vai. Isso, exato. É aqui, ó. Olha lá, ó. Fala aqui da morte de Herodes Agripa. Tá certo. É o filho Tiago Maior, filho de Zebedeu. E olha que coisa, né? Grande espetáculo público ainda, porque não tolerava a pregação dele, né, gente? Então, tá aí. Então, esse Tiago, esse primeiro apóstolo a ser martirizado, a ser morto, foi o Tiago Maior. Não confundir com o Tiago Menor da Casa do Caminho, tá bom? Então, só mais um pouquinho, Murilo, daí já podemos passar para a Rita, tá bom? Acho que tem, apesar de que esse parágrafo aqui, ó, apesar que o parágrafo seguinte é bem comprido, acho que eu já vou deixar para ela, Murilo. Tá, Tá bom, Lê? tá bom. Tá? Muito obrigada, viu? Imagina. Alguém quer fazer algum comentário? Gente, eu confesso uma coisa para vocês. Sempre antes do nosso estudo, sobretudo esse de quarta-feira, eu leio um pouco antes algumas páginas, né? Para estar mais ou menos por dentro do que a gente vai falar, do que a gente vai ler, do que vai acontecer e pesquisar alguma coisa para a gente ter assim um pouco mais de fundamento nos nossos comentários. E claro, eu fui bem mais para frente hoje para saber qual tinha sido a história lá com a visita de Simão Pedro. Eu confesso para vocês que eu passei o dia inteiro de coração apertado. Muito apertado. E aí entendi por que Emmanuel colocou esse título nesse capítulo, Lutas pelo Evangelho. Tá bom? Então vamos lá. Obrigada, viu, Murilo? Pode começar, Rita. Depois de bem informado da situação religiosa em Antioquia, o ex-pescador acrescentava: em Jerusalém, nossas lutas são as mesmas. De um lado, a igreja cheia de necessitados todos os dias. De outro, as perseguições sem tréguas.
no centro de todas as atividades, permanece Tiago com as mais ríspidas exigências. Às vezes, sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Mas, como proceder quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo? O farisaísmo esbarra na observância rigorosa do companheiro e é obrigado a paralisar a ação criminosa, encetada desde muito tempo. Aí ele já começa a comentar a luta que estava sendo para ele poder administrar toda essa situação que estava ocorrendo, né? É o que ele falou aqui, olha, do lado a igreja cheia de necessitados e de outras perseguições sem tréguas. Nossa. Né? Tiago, que era um fiel seguidor das leis de Moisés, olha lá, com as mais ríspidas exigências. Quais seriam? Duas, principalmente. A circuncisão, em primeiro lugar, e a questão dos alimentos puros e impuros, e muitas outras coisas, né? E olha o que ele fala aqui, né? Assim, a luta íntima de Simão Pedro. Sou tentado, às vezes sou tentado a lutar para restabelecer a liberdade dos princípios do Mestre. Então, ele tinha plena consciência de que o Evangelho é livre, é libertador. Mas como proceder? Então, aqui ele fala que a única coisa que garantia a eles para que não acabasse a casa do caminho é quando os fariseus observavam o quanto Tiago era fiel seguidor de Moisés. Olha lá, quando a tempestade religiosa ameaça destruir o patrimônio que conseguimos oferecer aos aflitos do mundo, ou seja, quando está quase... Não, agora a perseguição, o farisaísmo, os judeus não estão mais suportando a presença dessa comunidade aqui em Jerusalém. Aí eles iam lá e davam de cara com quem? Com Tiago, que estava no comando de tudo. E esse Tiago é um observador rigoroso das leis de Moisés. Aí os fariseus não podiam fazer nada. Sim. Ah lá, daí eles eram obrigados a paralisar a ação criminosa, que havia sido começada desde muito tempo. Com quem, gente? Com quem começou a perseguição? Com Saulo. É. Entendeu? Com Saulo. Com Saulo. Então, vejam que embate difícil Simão Pedro vivenciava. Mas vamos em frente. Aqui, ó, se trabalhar para suprimir-lhe a influência, estarei precipitando a instituição de Jerusalém no abismo da destruição pelas tormentas políticas da grande cidade. E o programa do Cristo? E os necessitados? Seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Ah lá, que luta, não, de decisão aí entre duas situações, né? Exatamente, como ele fala aqui, olha, se trabalhar por suprimir a influência. Influência de quem? De Tiago menor. Assim, não, basta, Tiago, ou você escolhe Moisés ou Jesus. Ele correu um grande risco. Então, olha o ponto de vista, olha a postura de Simão Pedro. Essa questão, gente, seria justo prejudicarmos os mais desfavorecidos por causa de um ponto de vista pessoal? Então, eu fico com a minha tarefa junto aos sofredores, em nome do Cristo, e você cuida aí dos afazeres da parte burocrática da Casa do Caminho. Vejam a postura de Simão Pedro. E realmente a de um pacificador, de um conciliador. Mas vamos adiante. E ante a atenção profunda de Paulo e Barnabé, o bondoso companheiro continuava:
sabemos que Jesus não deixou uma solução direta ao problema dos incircuncisos, mas ensinou que não será pela carne que atingiremos o reino, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Olha, assim, não, tudo bem, não tem nenhum ponto do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, onde ele fala sobre o problema da circuncisão. Mas Jesus ia ficar discutindo isso, gente? Jesus ia ficar discutindo uma questão de ordem civil, uma lei civil temporária instituída por Moisés? Sim. E qual era o gancho que Simão Pedro puxava dos ensinamentos de Jesus? Isso aqui, ó, que não vai ser pela carne, ou seja, pelas determinações de ordem material, que são passageiras, que nós vamos alcançar o reino dos céus. Sim. Que coisa, hein, gente? Olha, quem tem o livro, dá uma grifada aí para a gente não esquecer dessa lição, porque quando a gente passar por alguma situação parecida, que a gente se lembre desses ensinamentos, né? Então, vamos lá. Conhecendo, porém, a atuação do Evangelho na alma popular, o farisaísmo autoritário não nos perde de vista e tudo envida por exterminar a árvore do Evangelho, que vem desabrochando entre os simples e os pacíficos. Olha lá. Simples e pacíficos. E não entre os intelectuais, os ricos, os poderosos da época, né? Sim. Que coisa linda. Então, vamos lá. É indispensável, pois, todo o cuidado de nossa parte, a fim de não causarmos prejuízos de qualquer natureza à planta divina. Ai, não, gente. Olha a nossa responsabilidade, né, Rita? Sim. A nossa responsabilidade como cristãos que desejamos ser, e mais ainda, como espíritas. Sim. Né, que está trazendo o evangelho de volta sob a luz do espiritismo. Sim. Todo cuidado de nossa parte para não causarmos prejuízos a essa planta divina. Certo. A responsabilidade é de todos, né? Para não perdermos qual é a obra fundamental? Qual é a obra fundamental, gente? É aqui que ele fala, olha, ele fala da árvore do evangelho, mas aqui, ó, que vem desabrochando entre os simples e pacíficos. Sim. Né? Ou seja, entre os mais sofredores, os mais necessitados e os necessitados, não é? Sim. Então, vamos lá. Os companheiros faziam largos gestos de aprovação, revelando sua imensa capacidade para nortear uma ideia e congraçar os numerosos prosélitos em divergência. Simão Pedro tinha uma palavra adequada para cada situação, um esclarecimento justo para o problema mais simples. Ele era bem ponderado, né? Muito ponderado. Era realmente um grande conciliador. Sim. Né? Inclusive, como ele diz aqui, inclusive para congraçar, ou seja, para que todos possam participar das mesmas bênçãos. Os prosélitos seriam os candidatos, né, a seguir Jesus, fossem eles judeus ou não judeus. Para que essas divergências, que eram de ordem puramente material, eram pontos de vista isolados, não prejudicasse a obra principal, que era o Evangelho, né, para todos. Vamos lá, mais um pouquinho, Rita. A comunidade antioquiana regozijava-se. Os gentios não ocultavam o júbilo que lhes ia na alma. O generoso apóstolo a todos visitava pessoalmente, sem distinção ou preferência. Antepunha sempre um bom sorriso às apreensões dos amigos,
que receavam a alimentação impura, e costumava perguntar onde estavam as substâncias que não fossem abençoadas por Deus. Paulo acompanhava-lhe os passos sem dissimular íntima satisfação. Num louvável esforço de congraçamento, o apóstolo dos gentios fazia questão de levá-los a todos os lugares onde houvesse irmãos perturbados pelas ideias da circuncisão obrigatória. Estabeleceu-se rapidamente notável movimento de confiança e uniformidade de opinião. Todos os confrades exultavam de contentamento. Gente, o que alguém poderia responder para Simão Pedro sobre a questão da alimentação impura? Pode comer porco, não pode comer porco? Porque os gentios, ou seja, os não-judeus, tinham outros hábitos, outras culturas, outros costumes em relação a tudo, incluindo a alimentação. E aí Simão Pedro colocava essa questão: será que existia alguma coisa na face da terra que não fosse abençoada por Deus? Quem era a pegar, quem defendia esse ponto de vista ferrenho, a questão da alimentação impura, o que teria para responder com esse argumento, gente? Não é? Sim. Então, é a mesma coisa aquilo que a gente já tinha comentado anteriormente aqui, a questão da circuncisão, que não é pela carne, ou seja, não é mortificando o corpo físico que a gente vai alcançar o reino de Deus, mas pelo coração, pelo raciocínio. E aqui ele fala se tem alguma coisa na terra que não tenha sido abençoada por Deus. Não tem argumento contra isso. Sim. Então, levando Paulo junto, ele também, de alguma forma, ensinava a Paulo como proceder, né, gente? Porque Paulo tinha um temperamento completamente diferente. Então, Simão Pedro também estava dando umas tacadinhas ali, bem delicadas, para Paulo, para saber conciliar, confraternizar ideias tão convergentes. E, ao mesmo tempo, mostrando para todos que Paulo tinha autoridade moral, sim, para falar do Evangelho, para falar sobre Jesus, não é? Sim. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Porque os temas aqui são, como eu falei, né? Assim, vai deixando a gente de coração meio apertado. Vamos em frente mais um pouquinho, então, Rita, por favor. Eis, porém, que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago. Trazem cartas para Simão, que os recebe com muitas demonstrações de estima. Rita, dá licença um pouquinho. Olha que o Manuel fala assim. Bom, só o fato dele ter colocado esse porém, o que já passa para frente? Que ideia que passa para nós? Alguma coisa vem por aí. Alguma bucha vai vir por aí, alguma bomba está chegando. Porque ele poderia ter simplesmente colocado, eis que chegam de Jerusalém 3 emissários de Tiago, mas ele colocou esse porém, né? Mas porém, todavia, contudo, como que dizendo, a coisa vai mudar, a conversa vai mudar, essa prosa vai mudar. Então, vamos lá. Prepare-se. Então, vamos lá. Daí por diante, isso. Modifica-se o ambiente. O ex-pescador de Cafarnaum, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus, retrai-se imediatamente. Não mais atende aos convites dos incircuncisos. Ou seja, dos gentios, dos não-judeus. Certo. As festividades íntimas e carinhosas, organizadas em sua honra, já não contam com a sua presença alegre e amiga.
Na igreja, modificou as mínimas atitudes, sempre em companhia dos mensageiros de Jerusalém, que nunca o deixavam. Parecia austero e triste, jamais se referindo à liberdade que o Evangelho outorgara à consciência humana. Mudou completamente de atitude, né? Totalmente. Triste, austero e triste. E não abriu mais a boca para falar da liberdade que o Evangelho outorgara à consciência humana. Significando o quê, gente? A libertação, concedendo ao Espírito a libertação das superstições, das crendices, das imposições, das arbitrariedades relacionadas à liberdade do pensamento. E olha como também Emmanuel fala a respeito dele aqui mais para cima, gente, olha. Simão Pedro, tão dado à simplicidade e à independência em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava de boa, e ele estava de boa com todo mundo, fosse judeu ou não judeu, comesse comida impura ou não comesse, fosse circuncidado ou não fosse circuncidado. Não era isso que importava para ele. E ele conseguia resolver aquelas divergências com tanta simplicidade. Mas aqueles três que vieram de Jerusalém nunca o deixavam, acho que ficavam na cola dele. Para que isso, gente? Por que vocês acham que isso aconteceu? Para relatar para o Tiago que ele estava fazendo. Que bem conhecia a personalidade de Simão Pedro, já imaginava o que Simão Pedro ia fazer em Antioquia. Sim. Ia acolher a todos. Aí manda 3 para ficarem na cola do apóstolo. Como que dizendo, vigiem bem o que ele está fazendo e depois me contem nos mínimos detalhes. Olha que judiação, gente. Oh. Sim. Ai, meu Deus, faltam mais um pouquinho, Rita. Deixa eu ver o próximo parágrafo, se é grandão, daí a gente só lê mais um, tá bom? Tá certo. Então, vamos lá. Vou dar um spoiler aqui. Não é a briga, né? O desentendimento entre Paulo e Pedro, a gente vai deixar para a próxima semana, tá bom? Então, vamos lá. Paulo observou a transformação tomado de profundo desgosto. Para o seu espírito habituado, de modo irrestrito, à liberdade de opinião, o fato era chocante e doloroso. Agravara-o a circunstância de partir justamente de um crente como Simão, altamente categorizado e respeitável em todos os sentidos. Como interpretar aquele procedimento em completo desacordo com o que se esperava? Ponderando a grandeza de sua tarefa junto aos dos gentios, a menor pergunta dos amigos, nesse particular, deixava-o confuso. Na sua paixão pelas atitudes francas, não era dos trabalhadores que conseguem esperar. E após 2 semanas de expectação ansiosa, desejoso de proporcionar uma satisfação aos numerosos elementos incircuncisos de Antioquia, convidado a falar na tribuna para os companheiros, começou por exaltar a emancipação religiosa do mundo, desde a vinda de Jesus Cristo. Passou em revista as generosas demonstrações que o Mestre dera aos publicanos e aos pecadores. Pedro ouvia-o assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar aos ouvintes os princípios mais difíceis. Hermenêutica é a arte de falar em público, né? Era um verdadeiro orador, Paulo, né? Além de toda a erudição, toda a cultura, toda a inteligência, todo o conhecimento que ele possuía, né, gente?
Então, Desculpa. então, assim, Paulo percebendo a situação, mas cadê aqui, ó, pera um pouquinho. Onde que... Aqui, ó, quando Emmanuel fala sobre Paulo, na sua paixão pelas atitudes francas, não era dos trabalhadores que conseguem esperar. Certo. Era bem da personalidade de Paulo. Ele era muito franco, muito sincero com os outros, consigo mesmo, muito fiel à própria consciência, mais fiel ainda a Jesus. Então, aquela postura de Simão Pedro estava deixando ele muito confuso, porque os gentios iam perguntar para ele, Paulo, o que é que estava acontecendo? Por que Simão não aceitava mais os convites para ir nas comemorações particulares na casa dos gentios? Por que ele estava daquele jeito? As pessoas não conseguiam entender, porque viviam longe de Jerusalém. Não conheciam o tamanho do quanto os judeus eram aferrados às tradições de Moisés. Então, tudo aquilo deixava aquela gente também de coração entristecido, né? Sem saber o que estava acontecendo. Então, só para esse parágrafo aqui, acho que você tinha chegado até aqui, Falei né? que Pedro ouvia-o, né? Certo, isso. Vou ler rapidinho. Pedro ouvia-o assombrado com tanta erudição e recurso de hermenêutica para ensinar os ouvintes os princípios mais difíceis. Sim. Os mensageiros de Tiago estavam igualmente surpreendidos. A assembleia ouvia o orador atentamente. Tá certo, gente, mas nós vamos ter que parar por aqui. Certo. Faltam 3 minutinhos, então anotem aí que nós paramos aqui no Em Dado Instante, que é o parágrafo de número 11, e vamos deixar a discussão para a próxima quarta-feira, né? Ainda bem, assim, tomo fôlego, porque como eu disse para vocês, nossa, eu fiquei de coração muito apertado hoje, passei o dia de coração apertado, mas agora já estou mais leve, graças a Deus, porque a gente tem tanto para aprender com isso, né, gente? O que acontecia com eles é o que acontece, são problemas que a gente ainda vivencia hoje e muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos o que fazer. Então, Emmanuel está deixando para nós aqui um ensinamento muito grande na postura de Simão Pedro e também na postura de Paulo, tá bom? Então, nós vamos terminando por aqui. Eu vou voltar. Obrigada, viu, Rita, pela leitura, Eu que pelos agradeço. seus comentários. Deixa eu voltar aqui, então, para a tela principal. E finalizando, então, os nossos estudos dessa noite, as nossas leituras, eu peço ao Murilo, então, para fazer a prece final para nós. Por favor, Murilo. Então, vamos assim, mais uma vez, de coração agradecido a Jesus, a todos os personagens divinos dessa história, seguidores da primeira hora do Mestre, a oportunidade de estarmos acompanhando e aprendendo com eles as lições que eles nos deixaram com tanto suor, com tantas lágrimas e até com tanto sangue, para que nós hoje pudéssemos estar aqui aprendendo sobre o Evangelho, para que o Evangelho sobrevivesse por todo esse tempo e chegasse até nós. Rogamos ao Senhor Jesus que nos auxilie a conseguirmos superar ainda os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos rituais exteriores que nos lançam para longe da prática do Evangelho, muitos deles dos quais nós nem ainda nos percebemos. Que possamos cada vez mais fazer com que o Evangelho puro venha à nossa mente, tirando o vinho velho que foi depositado em nós
através de séculos de contato com o Evangelho deturpado. Que Jesus nos auxilie nesse processo de renovação do entendimento sobre sua doutrina e que ela resplandeça em nossos corações cada vez mais pura. Que Jesus abençoe a nós em mais esse resto de semana, abençoando a cada um de nossos familiares. Que assim seja. Então, mais uma vez, queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada, Rita, Murilo, pelas leituras. Muito obrigada, Rosana, pela gravação, pela companhia de todos, pela atenção, pela paciência. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Boa noite.